Imagine acordar em um dia comum e descobrir que, do nada, em pleno deserto, surgiu uma cidade completamente funcional. Ruas construídas, prédios erguidos, esgoto funcionando, formas de governo definidas, religião estruturada e uma linguagem escrita estabelecida. Tudo pronto, como se alguém tivesse simplesmente pressionado um botão e criado uma civilização inteira da noite para dia. Nenhuma explicação, nenhum registro, apenas ela existe. Isso soa como ficção científica, talvez como o início de um filme sobre extraterrestres ou universos paralelos. Mas algo muito semelhante aconteceu na história real da humanidade há mais de 5.500 anos, na região onde hoje está o Iraque. Foi ali que surgiram os Sumérios, uma das sociedades mais enigmáticas já registradas e que parece ter aparecido de forma repentina, sem qualquer evolução gradual documentada. Enquanto outros povos ainda caçavam, pescavam e viviam em pequenos agrupamentos simples, os Sumérios já dominavam tecnologias que moldam nossa vida até hoje. E aqui está o detalhe intrigante. Não existe registro de como chegaram a esse nível. É como se tivessem surgido já sabendo tudo. Por volta de 3.500 anos antes de Cristo, a Mesopotâmia, conhecida como Terra entre Rios, se transformou no berço da primeira grande civilização da humanidade. Ali, os sumérios ergueram cidades impressionantes como Ur, Uruk, Eridu e Lagash, centros urbanos com templos gigantescos chamados zigurates, sistemas complexos de irrigação, construções monumentais e uma sociedade organizada em classes. Essas cidades não eram pequenas aldeias improvisadas, eram metrópoles com economia, religião, comércio, arquitetura planejada e milhares de habitantes. A forma como surgiram ainda é algo que deixa especialistas perplexos. O mais fascinante é que os sumérios já dominavam diversas tecnologias fundamentais logo no início de sua existência histórica. Entre suas grandes criações estão a escrita cuneiforme, um dos primeiros sistemas de escrita da história, a roda que mudou para sempre a forma de transporte e agricultura, a matemática baseada no número 60 que usamos até hoje para medir tempo, um dos primeiros códigos de leis da humanidade, o primeiro sistema educacional formal com escolas chamadas Eduba, ferramentas avançadas como o arado e embarcações à vela e, surpreendentemente, a primeira receita documentada de cerveja, tão importante culturalmente que possuía uma deusa patrona chamada Ninkasi. Quase tudo que molda a sociedade moderna, escrita, leis, educação, tempo, cidades, tem raízes no que eles criaram. Mas de onde vieram os sumérios? Essa pergunta continua sendo um dos maiores mistérios da história humana. Eles não se identificavam como nativos da região. Em textos antigos, os sumérios se chamavam de o povo de cabeça negra e mencionavam uma terra ancestral misteriosa, mas nunca dizem onde ela ficava. A língua suméria é um enigma, não se parece com nenhuma outra, nem antiga nem moderna. Não pertence à família semítica, como árabe ou hebraico, nem à indo-europeia, como persa ou grego. Não tem parentes conhecidos, é um isolado linguístico. Além disso, análises de restos mortais indicam características físicas diferentes das populações vizinhas. Esse dado levou pesquisadores a formular várias teorias. Talvez tenham vindo das montanhas do atual Irã, talvez tenham chegado por mar vindos do sul, ou até mesmo descendam de uma civilização prévia ainda desconhecida e possivelmente destruída. Até hoje, nada foi comprovado. E então surge a parte que faz esse mistério ficar ainda mais intrigante. Nos textos sumérios, existe um grupo de seres chamados Anunnaki. A tradução literal do nome é aqueles que do céu para a terra vieram. Segundo os mitos, esses seres ensinaram aos humanos tudo sobre agricultura, escrita, arquitetura e astronomia, e até criaram os seres humanos misturando barro com sangue divino para servirem como trabalhadores. Essa narrativa lembra a história bíblica de Adão e Eva, e não por coincidência. Muitos elementos bíblicos, como o dilúvio, o Éden e a Torre de Babel, possuem paralelos diretos nas histórias sumérias. As representações visuais sumérias mostram figuras com olhos grandes, formas estranhas e às vezes objetos que parecem capacetes ou instrumentos tecnológicos. E falando em astronomia, os sumérios possuíam um conhecimento surpreendente do céu. Parecem ter identificado planetas como Urano e Netuno, invisíveis a olho nu e descobertos oficialmente somente no século XIX. O famoso selo V243 mostra algo que muitos interpretam como um mapa completo do sistema solar com o Sol no centro, conceito descoberto pela ciência moderna milhares de anos depois.
Por volta de 2000 anos antes de Cristo, os sumérios foram absorvidos por outras culturas, como os acadianos e posteriormente os babilônios. Mas seu conhecimento não desapareceu, ele se espalhou. Cada vez que você olha as horas, lê um texto, segue uma lei, estuda matemática ou admira uma construção monumental, você está interagindo com algo que começou com eles. Ainda existem milhares de tabletas cuneiformes não traduzidas e cada nova descoberta levanta mais perguntas do que respostas. Então, o que realmente aconteceu? Existem 3 principais teorias. A primeira é a visão acadêmica tradicional. Os sumérios vieram de outra região onde já haviam desenvolvido esse conhecimento, mas não encontramos ainda vestígios desse lugar. A segunda é a teoria da civilização perdida. Antes deles, teria existido uma cultura avançada, destruída por um grande evento global, como o fim da última era glacial, e os sumérios seriam descendentes ou herdeiros desse conhecimento. A terceira teoria, mais controversa, afirma que os Anunnaki seriam seres extraterrestres que ajudaram ou intervieram no desenvolvimento humano. A academia rejeita essa hipótese, mas não consegue descartar todas as perguntas que os textos e artefatos levantam. Uma coisa é certa, os sumérios foram uma civilização extraordinária. Eles surgiram de forma misteriosa, criaram os fundamentos da sociedade moderna, influenciaram religiões, tecnologias e mitos, e desapareceram deixando mais enigmas do que respostas. Quando olhamos para a história humana e buscamos entender quem somos, os sumérios estão sempre lá, silenciosos, nos observando através do tempo, esperando que um dia decifremos todo o seu legado.